Todo país tem um nome, geralmente é nomeado após a região em que está localizado ou as pessoas que vivem lá ou pelo menos uma vez viveram lá. Mas as línguas mudam e as pessoas se movem, e por causa disso os nomes dos países ou regiões também mudam. Existem centenas, se não milhares de exemplos disso em todo o mundo, mas neste vídeo eu quero me concentrar em Europa e dar uma olhada em 6 ou 7 regiões, países que costumavam ser conhecidos por nomes diferentes dos que conhecemos hoje e entender por que isso mudou. Antes de revelar os 7 que analisaremos, é importante ressaltar que eles se enquadram em diferentes categorias. A maioria dos países atuais são recentes, e apesar de terem histórias longas com nomes diferentes, o título do vídeo pode ser enganoso nesse sentido. Esses não são necessariamente países que existiram continuamente ao longo de toda a história e em algum momento decidiram mudar seu nome. Esses também existem, como Burma se tornando Myanmar ou Dahomey se tornando Benin, mas neste vídeo estamos focando mais nos predecessores históricos dos países europeus, em suas mesmas regiões ou nas próprias regiões, e comparando seus nomes com os nomes dos países hoje. Então chega deste aviso. Vamos entender quando a Boêmia era usada, o que significava, por que mudou para Tchequia e o que Tchequia também significa. Usarei esse formato para todos os exemplos. O nome Boêmia remonta à tribo celta dos Boi que habitavam a região durante a Antiguidade. Os romanos adotaram esse nome como Boio-Raimun, que significa a casa do menino. Posteriormente, o nome se referia especificamente à parte ocidental da Tchequia moderna, com a criação do Reino da Boêmia, um grande reino na Europa Central durante a Idade Média, tendo um papel de destaque dentro do Sacro Império Romano. Havia também um impressionante brasão de armas de leão e uma bandeira bastante interessante. Ao longo dos séculos, a Boêmia, apesar de se referir à região e seus habitantes originais, tornou-se associada à população eslava de fala tcheca, apesar de também ter sido influenciada pela cultura alemã durante aquele período medieval. A Boêmia, então, se tornou parte do Império Habsburgo e Austro-Húngaro, mas eles também expandiram sua influência para o leste, incorporando as regiões da Morávia e Silésia, e assim uma identidade mais unida começou a existir entre essas 3 regiões, unindo-se em torno da nacionalidade tcheca. A transição para a Tchequia, portanto, está enraizada no desejo por um nome unificado que represente todas as terras históricas do povo tcheco, Boêmia, Morávia e Silésia. O termo Tchequia apareceu pela primeira vez em latim durante o século XVI e se tornou popular em trabalhos acadêmicos e literários nos séculos XVI e XVI-II. No entanto, não foi amplamente adotado em inglês até o século XIX. Após o colapso da Áustria-Hungria, a Tchecoslováquia nasceu, unindo a Boêmia, Morávia, Silésia, mas também a Eslováquia. E assim, após a dissolução da Tchecoslováquia, em 1993, a Tchequia foi reintroduzida como uma abreviação para a República Tcheca, que uniu as 3 regiões originais, embora o nome tenha ganhado reconhecimento oficial apenas em 2016 para se harmonizar com as convenções internacionais de nomenclatura. E assim, o que antes era Boêmia se tornou Tchequia com a adição de Morávia e Silésia. E eles escolheram esse nome devido ao desenvolvimento ao longo do tempo de uma nacionalidade tcheca unida. Muitos desses nomes antigos vieram do latim ou de outro idioma europeu antigo falado pelas tribos nativas da época. A seguir, como a Romênia costumava ser chamada de Dácia. Ainda existe uma marca de carro com esse nome, que acredito ser da Romênia. Dácia refere-se à terra dos dácios, tendo origem semelhante à Boêmia. Eles eram uma tribo trácia na atual Romênia e Moldávia, mencionada por Heródoto e outros historiadores antigos. Trácia ou Trácia é, na verdade, um nome de lugar mais antigo. Esta área agora faz parte da Turquia, Bulgária, Grécia. Também é nomeado após a tribo Trácia. Heródoto é citado como tendo escrito: os dácios são os mais cumpridores da lei e os mais bravos dos trácios. Eles acreditam que são imortais, vivendo eternamente no seguinte sentido: eles acreditam que não morrem e que aquele que morre se junta às Almoxes, um ser divino.
Embora os dácios possam ter acreditado na vida eterna, o nome para a região deles não durou para sempre. Os romanos conquistaram a Dácia no ano 106, sob o imperador Trajano, incorporando-a ao Império Romano. O latim influenciou fortemente a cultura e a língua da região durante esse período, é por isso que a Romênia tem o nome que tem hoje, e porque sua língua é essencialmente uma língua românica e latina, diferindo das outras línguas eslavas dos países ao seu redor. O nome Romênia surgiu oficialmente durante o século XIX como um símbolo de unidade e desejo de independência durante o despertar nacional. Eles passaram a usá-lo em referência aos seus antepassados que migraram para lá. Disse que os romanos massacraram cerca de 2/3 dos dácios e substituíram a população por seus próprios migrantes que vieram da Itália, quase substituindo toda a população da região e, assim, justificando também a futura mudança de nome. Tornou-se formalizado com a unificação dos principados da Moldávia e Valáquia em 1859, e mais tarde com a inclusão da Transilvânia após a Primeira Guerra Mundial. Então, o caminho de Livônia para Letônia e Estônia. O nome Livônia, novamente, origina-se dos Lives, uma tribo finlandesa que vivia ao longo do Golfo de Riga. Parece ser comum na origem de antigos nomes de lugares que eles foram nomeados após uma tribo local. Conforme a tribo se mudava ou a região passava a ser controlada por outras entidades menos conectadas à tribo, uma mudança de nome se justificava. Durante o período medieval, Livônia se referia aos territórios controlados pela Ordem Livoniana, um ramo dos cavaleiros teutônicos, cobrindo partes da moderna Letônia e Estônia, que se dedicavam à cristianização e às cruzadas que ocorreram na Europa, tentando conquistar terras ou converter o povo pagão que vivia lá. Seu nome formal era Tectia Mariana, provavelmente um antigo nome abandonado para a região, chamado Terra de Lady Mary devido à natureza religiosa da ordem livoniana. A transição para a Letônia começou por volta do século XIX também em um momento de despertar nacional, quando o povo do que é hoje a Letônia queria ser independente novamente. Deriva de outra tribo, os Latigalianos. Eles são uma das 4 tribos bálticas que compõem o povo letão moderno, ao lado dos Couronianos, Salonianos e Semigalianos, selecionados por sua proeminência e maior influência em relação aos demais. Após a Primeira Guerra Mundial, a República da Letônia foi estabelecida e se separou do Império Russo, e então esse nome foi adotado em vez da antiga Livônia. Caledônia, como mencionado, é um caso semelhante à Escócia, mas com algumas diferenças-chave. Caledônia era o nome romano para a terra ao norte de sua província, Britânia, correspondendo à Escócia moderna. O termo provavelmente deriva da tribo Caledônia e da raiz latina caledo, que significa duro ou rochoso, refletindo o terreno acidentado. A mudança para Escócia vem de outro termo latino, Scotia, que curiosamente foi inicialmente usado para descrever as regiões de fala gaélica da Irlanda e mais tarde os escoceses que migraram para a Caledônia. Na Idade Média, a Escócia estava firmemente estabelecida como o nome do Reino do Norte. A conexão etimológica destaca a integração da cultura gaélica com as tradições locais. Outro caso interessante é a Rutênia. No início, mencionei que muitas pessoas associam isso a ser o antigo nome da Ucrânia, mas na realidade é o antigo nome de uma região específica que engloba muitos países atuais. Rutênia deriva de Rus, o nome para os estados eslavos orientais medievais do Rus de Kiev. Era um termo usado para se referir ao povo eslavo oriental e ortodoxo oriental do Grão-Ducado da Lituânia, do Reino da Polônia, mais tarde da comunidade polaco-lituana, partes da Áustria-Hungria, mas principalmente ao povo que vivia no que é agora a Ucrânia e às vezes Belarus e também Rússia. Historicamente, o termo se referia a todos os territórios dominados pelo Rus de Kiev. E então aqui o argumento entra um pouco. Qual estado é o sucessor do Rus de Kiev? É a Ucrânia ou a Bielorrússia? É a Rússia? Acho que dizer que é a Rússia está razoavelmente errado. Claro, eles têm uma herança comum, mas a Rus de Kiev se desintegrou após a invasão mongol. E é um fato histórico que a Rússia evoluiu a partir do posterior Principado de Moscou mais ao norte.
Se a Ucrânia pode ou não reivindicar uma conexão direta com a Rus de Kiev, eu acho debatível. Mas Kiev é a capital ucraniana hoje, né? Então, de qualquer forma, o nome de Rutênia ela foi abandonado. E outros como Belarus, Rússia e Ucrânia foram introduzidos. Outro interessante é Castela, que depois se tornou Espanha. E embora isso possa parecer uma transição, como as que mencionei no início, de Rome para Benin, de um país que existe continuamente e em um determinado momento muda seu nome, é um pouco mais complicado do que isso. Castela refere-se a um reino medieval na Península Ibérica, com o nome derivado do latim castella, que significa fortaleza, devido aos seus numerosos castelos. Desempenhou um papel central na reconquista e, posteriormente, na unificação da Espanha, o que, eu acho, é porque talvez possamos reivindicar uma mudança direta. A união dinástica de Castela e Aragão em 1469, quando Fernando II se casou com Isabela I, eventualmente levaria à criação formal da Espanha como uma única entidade em 1516, quando seu neto Carlos V assumiu ambos os tronos. Com o passar do tempo, o nome foi se tornando cada vez mais utilizado. O nome Espanha tem origem no latim Hispania, que os romanos usavam para toda a península, incluindo o que é hoje Portugal. Então, o nome Espanha sempre esteve meio que por aí, apenas se tornou comum usá-lo para o país em um ponto específico, deixando Castela para trás. E, finalmente, a região da Ilíria, ou como você pode conhecê-la hoje, Croácia, embora novamente a região englobasse outros países que agora existem sob um nome diferente. Ilíria era o nome dado pelos gregos e romanos aos Balcãs ocidentais em geral, habitados pelas tribos ilírias. Os romanos estabeleceram a província de Ilírico em seu império após conquistá-la no século II a.C. O território foi então governado pelos bizantinos e pelos otomanos, e o nome Ilíria só desaparece dos registros históricos após a expansão otomana nos Balcãs, por volta do século XV. O nome foi, na verdade, revivido por Napoleão para as províncias ilírias que foram incorporadas ao Império Francês de 1809 a 1813, e o Reino da Ilíria, que existiu de 1816 a 1849, foi uma parte da Áustria até aquele ano, após o qual não foi usado nos territórios reorganizados do Império Austro-Húngaro. A transição para a Croácia viria a se tornar a Iugoslávia. No século IX, a região já era reconhecida como o Ducado da Croácia e mais tarde o Reino da Croácia, marcando sua distinta identidade eslava. É verdade que a Ilíria ocupou outras regiões dos Balcãs ocidentais, como partes da Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia e Kosovo. Então, talvez tenhamos aqui uma situação semelhante à da Rutênia. Ilíria era o nome de uma região que abrangia um território que agora pertence a vários países diferentes, mas independentemente desse fato, é um nome antigo que foi usado para uma região, até mesmo um reino, e depois foi completamente abandonado e substituído por outros que conhecemos hoje. Então esses são alguns dos antigos nomes de países ou regiões da Europa e por que eles mudaram. Entender por que eles foram implementados inicialmente, o que significavam, por que foram usados e por que caíram em desuso com as pessoas que viviam lá indo embora ou novas pessoas chegando, abrindo caminho para os nomes de países ou regiões que conhecemos hoje. Que outros nomes antigos e interessantes você conhece que caíram em desuso, seja na Europa ou em outras partes do mundo? Deixe-me saber nos comentários. Agradeço muito aos meus patronos por me apoiarem diretamente no Patreon. Se você quer ter acesso a conteúdo extra, participar do processo de criação de vídeos às vezes, ou apenas ajudar o canal diretamente, certifique-se de se juntar lá também. De qualquer forma, obrigado por assistirem este vídeo. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos e adquirir mais conhecimento. Até a próxima! Percebi quando estava editando isso que esqueci de incluir um final de copo Mumin para o vídeo, então você pode apenas olhar para esta foto do Sox, nosso cachorro, usando uma roupa de Natal. Obrigado!